de Josué, capítulo 14, do verso 6 ao 15, diz que nunca é tarde para novas conquistas em Deus. Diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, o meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Feche os seus olhos, por favor, querido. Faça uma oração sua agora, pedindo a Deus que fale ao seu coração. Pai querido, nós nos submetemos completamente ao Teu Espírito Santo, Senhor, e pedimos que o Senhor fale a todos a quem essa palavra chegar. Cuida, Senhor, do coração, cuida da alma, do espírito, cuida da vida, Senhor. O Senhor é o Deus da vida, autor da nossa vida, Pai. O Senhor nos sustenta, e nós confiamos nisso. E principalmente pela Tua palavra somos sustentados, Deus. Então, Pai, dá-nos condições espirituais nesse momento de ouvirmos Tua voz. Dá-nos ouvidos sensíveis, Senhor, ao Teu Espírito Santo. E promova um ambiente aqui propício, Deus. E aonde esta mensagem chegar, haja também ambiente propício, para que como semente, a Tua palavra venha germinar, crescer e frutificar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, nunca é tarde para as novas conquistas em Deus. Essa história de Calebe, ela me fez lembrar de um salmo muito conhecido, que ainda criança eu aprendi em casa. Em Deus faremos proezas. Quem conhece esse salmo? Levanta a mão. É o Salmo 108, verso 13. Em Deus faremos proezas. E ele continua dizendo, porque o Senhor mesmo pisará os nossos adversários. Esse salmo me fez lembrar, sim, e fazer uma associação com a experiência vivida por Calebe. Esse homem que começou a ter intimidade com Deus ainda na sua juventude. A Bíblia nos dá algumas informações, alguns subsídios sobre quem era Calebe. O texto que nós lemos diz que ele era filho de Jefoné, o quenezeu. Então ele não era, por origem, um israelita. Os povos quenezeus pertenciam a uma tribo nômade, a mesma tribo a que pertencia Jetro, o sogro de Moisés. Jefoné, então, se casou com uma mulher israelita e pertencente à tribo de Judá, e ela teve como filho Calebe. Então entendemos que Calebe nasceu num lar de fé. Ele pôde herdar, entre aspas, a fé, a espiritualidade da sua mãe, que o texto não fala o nome especificamente. Calebe, então,
foi essa criança que cresceu no meio do povo de Deus, assim como crianças crescem na igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Certamente que toda a história que era contada sobre como Deus estava tratando, havia tratado, sobre as promessas de Deus que ele havia feito e que havia cumprido, tudo isso fazia parte do contexto social e espiritual daquela criança, que mais adiante se tornou um jovem, que presenciou a saída do povo de Deus lá do Egito, um período de cativeiro, e que, passado 40 anos da sua vida, ele então chega a uma cidade, a uma localidade, não uma cidade, mas uma localidade chamada Cades Barneia, justamente às margens daquilo que seria conhecido como a terra prometida, a terra de Canaã. Naquele momento, Moisés separou 12 homens, um de cada uma das 12 tribos, que já estavam divididas assim, na condução, sob sua liderança ali no deserto, e pediu que eles fossem até a terra prometida, a terra de Canaã, para espionar e trazer um parecer, trazer um relatório, cada um sobre aquilo que tinha percebido, cada um com as suas percepções. E o interessante, esse texto, essa história é conhecida de muitos irmãos. Somente 2 jovens trouxeram um relatório positivo. Dos 12, 10 apresentaram um relatório muito pessimista, dizendo que a terra realmente era uma terra maravilhosa, os frutos produzidos naquela terra eram maravilhosos, eles trouxeram cachos de uva pendurados num mastro que 2 homens tinham que conduzir, tal era o tamanho daqueles frutos. Eles disseram que a terra era realmente maravilhosa, mas ali havia os anaquins, que eram homens gigantes, cuja Bíblia diz que tinham aproximadamente 3 metros de altura, tinham 6 dedos nas suas mãos e nos pés. Eram uma espécie de mutantes daquela época. E imagine você, soldado, tendo que guerrear com alguém cuja estatura física era muito superior à sua. Isso não foi empecilho para o povo de Deus. Eles enfrentaram muitos deles. E agora, passado 45 anos, Caleb, que naquele tempo foi conhecido pelo seu relatório positivo, otimista, sobre a conquista da terra prometida, ele estava diante de um desafio que seria pessoal. Para receber parte da herança que Deus havia prometido por meio de Moisés, ele precisava enfrentar aquele povo, aquelas pessoas. E ele dá um testemunho público e pessoal acerca da sua condição. Testemunho esse que nos dá, então, a entender esse tema precioso, maravilhoso, rico e profundo que Deus nos traz nessa manhã. Nunca é tarde para nós conquistarmos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos a vida de Caleb, certamente podemos tirar muitas lições. A primeira delas é que ele foi uma pessoa que demonstrou ter intimidade com Deus desde a sua juventude. E foi alguém que perseverou nessa intimidade, conservou essa intimidade com Deus. Ele demonstrou que além da intimidade com Deus, ele tinha poder e tinha condição de perceber, de receber e de compartilhar a visão de Deus. E nós podemos dizer isso baseado naquele relatório que ele trouxe para Moisés e para todo o povo. Os 10 espias deram um relatório de incredulidade. Porém, Caleb e Josué puderam trazer um relatório de fé e de confiança. Se os irmãos olharem o livro de Números, no capítulo 13, no verso 30, diz que então Caleb, diante daquela situação, os 10 espias tinham desmotivado o povo completamente. Caleb fez o povo calar diante de Moisés. O povo estava já murmurando, desanimado e pensando em até mesmo voltar para o Egito. E a palavra de Caleb foi: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque nós somos perfeitamente capazes de fazer isso.
Certamente que essa palavra de Caleb não foi uma palavra fundamentada na sua autoconfiança. Quando ele diz, nós somos perfeitamente capazes de fazer isso, ele considerou aquilo que todo ser humano tem, mas que muitas vezes não usa: a sua fé, a sua intimidade com Deus, a presença de Deus na sua vida, na solução dos seus problemas. E eu já parto para uma análise dessa situação aplicando na nossa vida, porque muitas vezes nós não temos tido condições de afirmar o que Caleb afirmou, que somos perfeitamente capazes de fazer isso, porque não contamos com a presença de Deus, não contamos com a força de Deus, não contamos com a graça e a misericórdia de Deus. Às vezes nós nos pré-julgamos incapazes, porque nos pré-julgamos afastados do Senhor, porque ignoramos que temos um Deus que é rico em graça. Graça é favor que nós recebemos, mesmo sem merecer. E às vezes o nosso pré-julgamento é baseado tão somente naquilo que nós conhecemos sobre nós. E de fato nós não somos merecedores, irmãos, mas Deus é rico em graça e misericórdia. A Bíblia assim diz. Então, quando nós formos proferir palavras diante dos desafios que a vida nos apresenta, nós precisamos fazer como Caleb e dizer assim: em Deus nós somos perfeitamente capazes de vencer, de atravessar, de chegar lá. É maravilhoso a gente conhecer os planos de Deus, ter a percepção, a certeza de que Deus está conosco e de que é essa certeza que nos faz também ter uma outra certeza de que nós já temos condições de chegarmos lá. Caleb disse: vamos subir agora, vamos tomar posse da terra, porque nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Tomar posse, irmão, guarde esse termo, tomar posse. Muitas vezes nós recebemos a informação, mas não tomamos posse dela. Muitas vezes Deus nos dá a palavra, mas nós não nos apropriamos dessa palavra. Conhecemos algumas promessas de Deus, mas não fazemos com que essas promessas se tornem realidade na nossa vida. E a Bíblia nos ensina que isso acontece por meio da fé. Caleb nos ensina que precisamos estar alinhados com a visão de Deus. Um outro aspecto do relatório de Caleb, que fez com que ele fosse diferenciado do relatório dado pelos outros 10 espias, é justamente esse aspecto da dependência de Deus. Em Números 14, a partir do verso 6, diz que Josué, não só Caleb, mas Josué, Caleb, eles foram espiar a terra, ou espionar a terra. Quando naquele momento eles ouviram todo aquele relatório negativo, todo aquele burburinho, todo aquele murmúrio, toda aquela lamúria do povo, para quem tem fé, para quem conhece Deus, quando se trata de uma promessa que é coletiva, e você vê a maioria dando para trás, isso é algo que traz uma revolta pessoal, isso é algo que traz assim um sentimento profundo de dor, de náusea. E foi isso que eles dois sentiram. O texto de Números 14:6 diz que eles rasgaram as suas roupas, mas eles não ficaram passivamente diante daquela situação. E isso eu quero dizer que nos atinge hoje, quando nós entendemos que há promessas de Deus para a nossa vida e dentro do contexto que vivemos, ou seja, a nossa família. Há promessas de Deus para a igreja onde nós servimos o Senhor, a qual nós participamos do reino de Deus, em Cristo Jesus. E às vezes nós olhamos e não vemos uma unidade. Às vezes dentro da sua casa você vê a maioria andando para trás, a maioria com um relatório negativo, tal como foi o relatório dos 10 espias. A maioria não sendo otimista como Caleb e Josué foram. Pelo contrário, às vezes o que você vê é pessimismo. E você encontra na sua caminhada mais pessoas para te puxar para trás do que para te empurrar para frente, do que para te ajudar, ombrear com você e lutar, caminhar junto. Às vezes, não se trata de maioria, às vezes se trata da metade.
Você com a sua esposa, você com o seu marido, vocês são um. Sim ou não? A Bíblia nos diz que somos uma só carne. É 50% para cada um. Às vezes o problema está no outro 50%. Ou está no seu 50%. Há uma tendência nossa acharmos que o problema está no outro, mas às vezes está em nós. Aliás, na maioria das vezes está em nós. Precisamos aprender com Caleb a nos alinharmos à visão de Deus e a dependermos do Senhor. Naquele tempo, esse texto de Números 14, onde fala que eles rasgaram suas roupas, eles não ficaram passivamente. No verso 7 de Números 14 diz que eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pela qual nós passamos para espiar é terra muitíssimo boa. E agora vem a demonstração de dependência de Deus no verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Deus só tem coisas boas para nos dar, irmãos. O que Deus tem para nos dar é uma terra que emana leite e mel. Cada um atribua a sua condição de vida. O que é essa terra? O que faz parte dessa herança hoje para você? Aonde você precisa que Deus esteja atuando na sua vida? Mesmo que seja uma terra árida, o Senhor tem poder para fazer dessa terra uma terra fértil, uma terra que emana leite e mel. É lindo você perceber nas palavras de um homem, aproximadamente 40 anos de idade, que naquele tempo era considerado um jovem. Se o Senhor se agradar de nós. Dependência de Deus. Algo que foi sendo construído desde a sua infância, diante das histórias que seus pais, seus avós contavam para ele. Nós precisamos, irmãos, guardar no nosso coração aquilo que é experiência com Deus, seja relatado pela palavra diretamente para nós, seja relatado pela palavra através dos nossos ouvidos, quando alguém nos conta, seja através do testemunho que você ouviu dos seus pais, dos seus avós. Mas você pode dizer: pastor, eu não fui criado num lar evangélico, num lar cristão, eu não tenho nada para me lembrar do que os meus pais, meus avós me ensinaram. Quero dizer uma coisa: para Deus não há limitação temporal. Deus tem poder para tirar essa diferença toda na sua vida, desde que você abra seu coração com intensidade e guarde tudo aquilo que Ele falar para você. A partir de hoje mesmo isso pode estar acontecendo na sua vida. Comece a ver as coisas, o mundo, o seu redor, com a visão de Deus e com a dependência de Deus, que Caleb nos ensina aqui. Mas um segundo ponto importante para nós pensarmos e aprendermos com a experiência de Caleb é que ele foi um exemplo de perseverança e um exemplo de fé na palavra. Naquele tempo não havia essa palavra escrita como nós temos hoje. A palavra era contada de geração em geração. Moisés começou a escrever, mas não deixa de ser a palavra de Deus. Amém? Caleb demonstrou confiança na palavra de Deus. Aquilo que foi contado para ele como palavra de Deus, ele guardou como palavra para ele. E isso fez total diferença. No momento em que a bênção estava para chegar, mesmo que aos olhos humanos, tardiamente, o homem já estava com 85 anos de idade. Pense, ele poderia pensar assim: o que eu vou desfrutar dessa terra? Por que eu vou lutar por ela? Numa visão materialista, que não é tão errado assim, ele poderia pensar: vou deixar como herança para os meus filhos, para os meus netos e bisnetos. Não há nenhum pecado nisso. Mas existe algo a mais do que isso, que a gente pode ver nas entrelinhas do texto. Era uma questão de ver o cumprimento daquilo que Deus tinha prometido a ele por meio da boca de Moisés. Era mais uma experiência, talvez a maior de todas as experiências.
Ele não teve uma visão só materialista, não era só a terra que ele haveria de conquistar para herdar. Irmãos, era uma promessa de Deus. E muitas vezes a promessa de Deus, ela não está na terra em si, não está em algo material, mas está dentro de nós, num trauma que nós carregamos e caminhamos ao longo da nossa vida carregando, nos torturando com aquele trauma e impedindo vivermos coisas maravilhosas de Deus por causa daquele trauma. Poderia se tratar aqui de ver Deus libertar de um trauma. Aplicando nos dias hoje, você vem trazendo uma herança familiar totalmente corrompida, com padrões, com princípios, com costumes que não dizem respeito e não batem, né, não são coerentes com os princípios, com os valores de Deus, e você vem trazendo isso, pedindo ao Senhor, talvez ao longo de muitos anos, me ajuda a me livrar desse espinho na carne. Nunca é tarde para você ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Então não desista, pode ser hoje, pode ser amanhã, no tempo de Deus vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. Caleb recebe uma palavra de Deus por meio de Moisés, aos 40 anos de idade, e aos 85 anos, 45 anos depois, irmãos, ele não tinha se esquecido daquela palavra. Eu aprendo com Caleb que a nossa memória precisa ser alimentada com coisas boas, e em especial aquilo que vem de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. Grave isso, a nossa memória precisa ser alimentada com coisas boas, em especial aquilo que é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas ainda se impedindo de conquistar bênçãos e promessas de Deus, porque tem alimentado a sua memória com coisas ruins, com aquilo que não vem de Deus. Tem valorizado mais os problemas do que as experiências positivas. Tem valorizado mais as palavras negativas que receberam, os nãos que a vida nos dá. Sim ou não? Temos que ser honestos, irmãos. A vida nos dá sim, mas também nos dá muitos nãos. Agora, depende de como você vai ver a vida. É a visão que tem que ser espiritual. Então você vai se apegar às coisas positivas ou às coisas negativas? Aprenda uma coisa. Tudo aquilo que foi negativo, ou tudo aquilo de negativo que foi semeado na sua vida, é um freio, é uma âncora que te impede de caminhar. Você precisa se livrar disso tudo. Guardar coisas boas. Eu posso compartilhar com os irmãos, porque não fui eu que observei isso. Minha esposa já observou isso em mim. Ela falou assim, você esquece fácil, você disse que não viria mais nesse restaurante. Foi por que eu disse? Não, porque foi isso. Ah, eu só guardo as coisas boas. Entre outras situações, aplica isso também às pessoas. Ah, essa pessoa falou isso. Gente, o que falaram de mal, de ruim, eu esqueço com a maior facilidade. Eu não ocupo a minha memória, o meu HD não fica com lixo. Esse é o diferencial. Nós precisamos estar livres assim para as coisas boas que Deus que tem para nos dar. Libere espaço. Libere espaço, irmão. Eu entendo que Caleb fez isso. 45 anos, se ele tivesse guardado tanto lixo, já tinha ocupado aquele espaço, já tinha gravado por cima das promessas de Deus, já tinha esquecido das promessas de Deus. Caleb se lembrava de tudo que Deus havia falado com ele por meio de Moisés. Se você quiser ter certeza disso, volta ao texto inicial, Josué 14, vamos ver junto, a partir do verso 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, que era filho de Jefoné, o quenezeu, disse para Josué, você sabe o que o Senhor Deus falou a Moisés,
que era homem de Deus, lá em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você, porque foram os únicos dos 12 que deram um relatório positivo. E Deus deu uma promessa maravilhosa para eles. Verso 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Se a gente olha as experiências de homens e mulheres de Deus na Bíblia, a gente vê que muitas vezes a memória não estava no cérebro, estava no coração, falando com linguagem figurada. Você pode memorizar pela razão, mas você pode memorizar pelo seu coração. As coisas boas, as coisas especiais, precisam ter um lugar muito especial aqui no nosso coração. Então, Caleb diz, eu lhe relatei o que estava no meu coração. Minha visão foi espiritual, foi sentimental, foi emocional, dentro daquilo que Deus me fez perceber e sentir quando eu estava na terra prometida, que ainda não era terra conquistada, era terra ocupada por um outro povo ainda. Ele diz que os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. E aí no verso 9 diz, então Moisés naquele dia jurou dizendo, e ele relata exatamente a palavra de Moisés, certamente a terra que você pôs o pé será sua e dos seus filhos em herança perpétua. Por quê, irmãos? Pois você perseverou em seguir o Senhor, o seu Deus. Aliás, dali era o meu Deus, o Deus de Moisés, mas era o Deus também de Caleb. A palavra de Deus contém planos que são atribuídos à nossa vida. E a gente precisa buscar os planos de Deus para nós na palavra. Não é na boca de pessoas, não é na internet, não é nas sugestões que a gente vê, que a gente ouve no dia a dia. Tem tanta gente que se segue por tantas palavras, né? Até por quem usa o nome de Deus. Eis que te digo hoje, Deus te manda dizer, varão, e às vezes Deus não está falando nada. Mas busca na palavra, irmãos. Busca na palavra. Não busque atalhos, mesmo que sejam por pessoas. Eu já recebi palavras proféticas de pessoas e confrontei com a palavra de Deus. Algumas eu já via de cara que não era de Deus. Outras que eu pensei, pode ser de Deus. Eu fui na palavra e Deus confirmou. Deus confirmou. Mas nós precisamos compreender que existe muito da vaidade humana na vida de quem entrega recados de Deus. E às vezes os recados não vêm de Deus, vêm da vaidade humana, tão somente da vaidade humana. Nós precisamos buscar os planos de Deus na sua palavra. No livro de Jeremias, capítulo 29, 11, Deus usa o profeta para dizer, eu é que bem sei os planos, os pensamentos que tenho a respeito de vocês, são planos, são pensamentos de paz, assim diz o Senhor. De fazê-los prosperar, coisa maravilhosa. Nós pensamos aqui no exemplo de Jó, citei no início, Jó disse, os teus planos não podem ser frustrados. Quem fala isso é porque conheceu os planos de Deus para a sua vida e viu os planos de Deus acontecerem. Um outro aspecto é que a palavra de Deus contém promessas, nem sempre planos são promessas, mas nós precisamos conhecer os planos e precisamos conhecer as promessas. Salomão, quando inaugura o templo, ele ora pelo povo, está lá em 1 Reis 8, 56, diz assim, bendito seja o Senhor que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo que havia prometido, nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Está aqui o testemunho. Muitos anos depois, Salomão estava lá dando testemunho, e ele deu esse testemunho diante de uma outra promessa que se cumpriu. E que foi para abençoar o povo, o templo de Deus que ele construiu. E aí eu faço uma pergunta aos irmãos. Como que nós
temos que reagir àquilo que é plano de Deus, àquilo que é promessa de Deus. Primeiro é buscar. Uma vez conhecendo, como que você vai reagir? Como que você tem reagido aos planos e às promessas de Deus? Quero dizer uma coisa para os irmãos. Não procrastine aquilo que Deus tem entregue a você como um plano, como uma promessa. Numa palavra mais coloquial, não empurra com a barriga, não fique enrolando. É para hoje, então tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Toda a palavra de Caleb foi: vamos agora, vamos lutar, vamos vencer, vamos conquistar. Não deixa para depois, não. Se é de Deus, é urgente. Deus conhece o nosso coração. Um outro aspecto sobre essa perseverança e fé que nós temos que ter na palavra de Deus é que nós precisamos nos esforçar para permanecermos na presença de Deus. Esse texto de Josué, que nós lemos o livro todo, se os irmãos voltarem agora ao primeiro capítulo de Josué, capítulo 1, verso 6, diz assim, Deus fala com ele: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie desta lei nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que você seja bem-sucedido por onde você andar. É fácil permanecer na palavra de Deus? Claro que não. O próprio Jesus disse que a porta é estreita, irmãos. Largo é o caminho que conduz à perdição, mas a porta que nos mantém na direção, no traçado de Deus para a nossa vida é estreita. E o crente que tem compromisso com Deus, por ter vida de santidade, sabe muito bem o quanto essa porta é estreita. Estou falando de cristão mesmo. Estou falando de mais ou menos, não. O morno, Jesus já disse lá em Apocalipse, a vontade que dá é de vomitar, dá náuseas no coração de Jesus. É o cristão que se esforça mesmo, que diz não a si, aos seus desejos, que faz a autonegação para que possa ser capaz de seguir Jesus. Ele sabe que é difícil não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas no verso 8 de Josué 1, há uma receita, há um conselho. Ele diz assim: não cesse de falar desse livro, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, um caminho, uma solução, uma dica, é estar em contato sempre com a palavra de Deus, valorizar a palavra de Deus. Você é um crente de oração? Responda para si mesmo agora, faça uma auto-reflexão de minutos aí, de um minutinho. Assim, quantas vezes você orou hoje, ontem? Quantas vezes você buscou o Senhor e você teve uma intimidade com Deus, você sentiu Deus, sentiu a mão de Deus assim, acariciando, acalentando seu coração, sua alma? Você ouviu Deus dar uma direção para você? Quantas vezes você sentiu isso nesses 3 últimos dias? Você vai saber se você é uma pessoa de oração ou não. Você é uma pessoa de palavra, tem contato com a palavra de Deus? Quantas vezes você leu a palavra de Deus ontem? Você buscou uma direção de Deus ontem? Eu tenho certeza que todos nós vamos estar aí no negativo, vamos pensar assim, porque por mais que a gente se esforce e busque, poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais, porque o que Deus fala é: medite nele de dia e de noite. Não há limite, é o tempo todo. São 24 horas.
Por mais que você possa dizer assim, não, eu já li 3 vezes a Bíblia, ontem eu já li várias vezes, o que eu uso no WhatsApp, meus grupos são grupos santificados, eu só converso com quem me manda textos bíblicos, e eu estou sempre em contato com a palavra de Deus. Hoje eu uso as redes sociais para estar em contato com a palavra de Deus. Não tem nenhum assembleano para dizer assim, fala Deus, né? Eu tenho certeza que Deus está falando aí para muita gente que está brincando nas redes sociais. Leve a sério sua vida com Deus. Leve a sério sua vida com Deus. Um outro aspecto sobre essa perseverança e a fé na palavra de Deus é que nós precisamos nos esforçar para não esquecermos 2 coisas. As promessas de Deus para nós, mas também as nossas promessas para Deus. Lá em Números 14, 23 e 24, diz assim, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que ele espiou e a sua descendência a possuirá. Para Calebe e Josué foi diferente, irmãos. Deus fez uma promessa e eles não se esqueceram da promessa de Deus. E por isso a promessa se cumpriu. Porque não era algo que Deus haveria de dar de mão beijada. Era algo que Deus haveria de dar pelo sacrifício, pelo esforço deles. Eles tinham que lutar e conquistar. E aí, nós temos que dar atenção àquilo que nós prometemos a Deus. Temos que cumprir tudo aquilo que nós prometemos, os nossos votos. Lá em Eclesiastes 5, verso 4, a palavra do Senhor nos diz, quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. No Salmo 116, na experiência do rei Ezequias, depois que Deus deu uma bênção para ele, deu mais 15 anos de vida, e ele saiu do leito de enfermidade, aí ele diz um salmo assim, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? E qual foi a resposta que o Espírito Santo deu para ele? Cumpra os seus votos. Cumpra os seus votos. Então ele diz, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo. Amém, irmãos? E o último ponto que eu quero tratar com os irmãos é que Deus nos ensina através de Calebe que nunca é tarde, de fato, para nós conquistarmos as bênçãos dele, o que ele prometeu. Então, volta ao texto inicial, Josué 14, agora no verso 10. Diz assim, e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como me prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava lá no deserto. E agora, eis que eu estou com 85 anos, disse Calebe. Nunca é tarde para se conquistar as promessas de Deus. Por quê? Primeira resposta, o tempo não está acima da palavra e nem do poder de Deus. 45 anos se passaram e o texto diz o quê? Que Deus o conservou. Ele podia ter morrido. 85 anos. Eu falei para Deus já, irmãos, olha, 80 anos, Senhor, eu quero chegar a 80 anos com saúde, eu peço isso a Deus. Agora, dali para frente, se eu já cumpri o que Deus tinha dado para mim, ou designado para mim, me leva. Eu quero viver as bênçãos de Deus. Agora, não é? Se eu preciso ainda fazer alguma coisa para cumprir os planos de Deus, eu vou ter que ficar. Então, a Bíblia diz que de 70 a 80, a partir disso é o quê? Enfado e cansaço da carne. Presta atenção. Então, se você esperar os 80 para você começar a trabalhar para Deus, vai ser no enfado e no cansaço.
Eu lembro uma experiência que o papai me contou, talvez ele já tenha até esquecido, mas criança guarda. Foram duas experiências, mas uma delas, uma pessoa que era crente, que era um cristão comum, e ele negligenciava a palavra de Deus, o chamado de Deus, e ele sofreu um acidente, e ficou na cama, e ele perdeu toda a mobilidade. E agora a única coisa que ele podia fazer era falar e manusear os braços. E naquela época tinha ainda um telefone fixo. Ele pediu um telefone fixo e ele ficava o dia inteiro ligando para as pessoas, falando de Jesus. Ligando assim. Muita gente fazia isso e dava um trote, né, irmã Suzy? Lembra dos trotes antigamente? Ele não ligava para dar trote. Ele ligava para falar de Jesus. Porque não fez antes. Por que não fez antes? Foi fazer numa situação muito mais difícil. Por isso que Caleb nos ensina que o tempo é hoje. É hoje. É quando você está com saúde. É quando você está com saúde. Quando eu fui para o seminário, irmãos, pelo medo, pelo temor ao Senhor, eu tinha bons trabalhos, bons empregos, e eu tinha que deixar um. Eu fui lá e comecei a fazer assim, não vou desobedecer o Senhor não, vou fazer por créditos, por disciplinas. Então eu obedeci, fui lá e me matriculei. E aí puxei 3 disciplinas, os outros colegas faziam normalmente 8 disciplinas, 7 disciplinas. E aí no segundo semestre meu trabalho me exigiu mais, eu fui lá e pedi 2 disciplinas. E aí Deus falou comigo assim, você vai me enrolar até quando? O seminário você fazia a faculdade com 4 anos, do jeito que eu estava fazendo, eu ia fazer com 8. Eu ia terminar com mais de 40 anos, que eu já tinha começado tarde. E a palavra é essa, preste atenção, você vai dar o bagaço para Deus? Foi isso que eu ouvi. Eu deixei o emprego, deixei o trabalho e fui me dedicar ao seminário. Não me arrependo nem um pouquinho. Porque tem coisas que o dinheiro não paga e que a sua intimidade com Deus resolve. E tem muita gente aí se prendendo ao dinheiro, no trabalho, se ocupando 20 horas por dia, 16 horas por dia, confiando no dinheiro. E vai chegar o momento que Deus vai mostrar para essa pessoa que é cega. Você olha aí, ó, o dinheiro não resolve. O que você trabalhou, o que você conquistou, não vai resolver isso. Para caminha comigo, trabalha para mim. O que está lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Parafraseando Mateus, cuida das coisas de Deus, e Ele cuidará das suas coisas. Amém, irmãos? Deus usa o tempo para nos ensinar, para nos preparar para recebermos a sua bênção, naquilo que é o tempo certo e do modo certo, do modo correto. No versículo 11 de Josué 14, Caleb dá um outro testemunho e diz assim, eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. E aqui eu aprendo o que talvez muitas pessoas já tenham percebido. O tempo, irmãos, ele é um instrumento didático de Deus para nos preparar e nos capacitar. E foi assim na vida de Caleb. Por que Deus esperou 45 anos para possibilitar a ele conquistar a terra? Às vezes a bênção está demorando, a promessa está demorando, porque é você que precisa ainda se capacitar, melhorar a sua fé, aperfeiçoar o seu temperamento, grave isso. Tem crente que diz que morreu a velha criatura, mas ele ressuscita de vez em quando, e tem orgulho do velho homem, evoca o velho homem, né? Fica nervoso, fica zangado, quer resolver no braço. Mata de uma vez por todas essa velha criatura, deixa o Espírito Santo mudar seu temperamento. Tem um livro chamado Temperamentos Transformados, um best-seller. Quem não leu ainda, leia. Temperamentos transformados pelo Espírito.
Às vezes Deus quer amadurecer o nosso relacionamento com Ele. E esse tempo vai depender da nossa velocidade em responder. Aumentar a nossa dependência dEle. Não é você, é Ele com você. Então, às vezes, não chegou ainda porque você está querendo resolver com o seu próprio braço, com a sua própria força, com o seu próprio intelecto, com o seu dinheiro. Não é assim. É com Deus.